Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir com o estudo do Livro dos Espíritos, já chegando na parte quarta das Esperanças e Consolações. Iniciaremos hoje o capítulo 1 das Penas e Gozos Terrestres, Felicidade e Infelicidade Relativas, onde Kardec irá continuar indagando a espiritualidade a partir da pergunta de número 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Respondem os espíritos superiores: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Com essa resposta, nós podemos ter duas conclusões principais. A primeira é de que realmente estamos num planeta em que se prioriza, em que se vê com maior incidência os sofrimentos, as expiações. Infelizmente, é a realidade do nosso globo, por conta do seu estado evolutivo e pelo fato de nos mantermos estacionados por muitos séculos, merecendo o expurgo para esse planeta, dessa categoria, dessa ordem de provas e expiações. A segunda conclusão é que, por mais que estejamos num planeta de provas e expiações, e, por consequência, não podendo gozar da felicidade real, nós podemos reduzir a nossa infelicidade na Terra por meio da nossa conduta, do nosso pensamento, da forma em que enxergamos esses sofrimentos, a fim de que suavizemos o sofrimento, a dor que é comum a este planeta. Não é, portanto, possível na Terra almejar por uma felicidade plena, mas sabemos, e como veremos nas respostas subsequentes, que essa felicidade um dia será acessível a todos nós. Estamos temporariamente nesse planeta onde a felicidade está distante. Temos apenas alegrias e gozos na Terra que não se equiparam a uma felicidade real, mas que podem servir de suavização aos sofrimentos que estamos elencados, que estamos destinados. Pergunta 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então vejam que Kardec insiste na questão de que tipo de felicidade podemos almejar na Terra, e os espíritos superiores respondem que, na maioria das vezes, a nossa infelicidade é resultado das nossas próprias escolhas. Se praticarmos a lei divina, poderemos evitar muitos sofrimentos, muitos males, proporcionando uma felicidade que não é plena, mas é uma felicidade acessível para o estado em que nos encontramos hoje. Kardec prossegue: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Interessante essa figura que Kardec utilizou, não é? O planeta Terra é como se fosse um hotel de 2 estrelas, um hotel de má qualidade, que a gente está temporariamente, enquanto realizamos uma viagem. Quem estuda a vida espiritual, estuda as leis divinas, como nós aqui no canal, sabemos que o nosso destino futuro é um destino de felicidade plena, onde estaremos na companhia de Cristo e de espíritos tão superiores que vão nos inspirar para gozarmos de uma felicidade real, de uma completude íntima, uma completude pessoal junto de Deus, sentindo a presença do divino, realizando tarefas destinadas a espíritos nobres,
convivendo com uma espiritualidade tão elevada que sentiremos uma profunda alegria, uma felicidade real. Isso é o nosso futuro. Aqui na Terra estamos temporariamente numa espécie de hotel de segunda categoria, mal cheiroso, desarrumado, com manchas na parede. O chuveiro não é quente, né? Como se fosse um hotel bem ruinzinho, mas é melhor do que estar na rua, né? Nessa figura de linguagem. Então, por mais que o hotel, aqui na figura comparativa à Terra, seja de má qualidade, nós não podemos desprezá-la. A Terra tem as suas belezas, tem as suas alegrias e que devem servir de impulso para uma vida melhor. De nenhuma forma podemos desprezar esse hotel de segunda categoria. É apenas uma estada temporária. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então, ainda utilizando a figura de linguagem de uma viagem que a pessoa está realizando, todos nós, Kardec diz que a Terra é esse hotel de beira de estrada que a gente para por algumas horas ou até alguns dias, mas que seguiremos viagem. E a viagem tem uma destinação muito feliz. Um hotel 5 estrelas, né? Ainda nessa figura em que representa aí o paraíso, representa aí um mundo evoluído, um estado de consciência em equilíbrio. Essa é a nossa destinação. Temporariamente, porém, estamos num hotel de beira de estrada, comparativamente à Terra, mas que servirá como um trampolim, como um estímulo para prosseguirmos nessa viagem evolutiva. Ainda diz Kardec: já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Então ele diz que tanto a lei humana quanto a lei divina nos punem quando cometemos crimes, infrações. Somos punidos pelas leis humanas e com isso temos restrições, mas também sofremos uma consequência negativa pela lei divina. Porque, por exemplo, se mantivermos uma vibração negativa, ficaremos doentes. Se insistirmos por condutas infelizes, colheremos dor e sofrimento. Então existe aqui na Terra a consequência das nossas atitudes infelizes. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Ele disse isso no parágrafo anterior, né? Comentando, na verdade, a resposta dos espíritos. A maioria dos nossos males é resultado das nossas atitudes do passado. Então, o sofrimento que passamos hoje, a grande maioria, é uma consequência daquele primeiro afastamento que tivemos do caminho digno. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal, e de consequência em consequência caímos na desgraça. Desgraça aqui é no sentido de infelicidade, né? Sofrimento. Então, quanto mais nos desviamos do caminho do bem, mais colhemos sofrimento e dor. Pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Interessante a pergunta, né? Kardec fala da experiência individual de cada um e pergunta se não existe uma regra geral para que a sociedade seja feliz como um todo, de forma coletiva. Resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, os espíritos deram aqui 2 parâmetros que nós temos que seguir. Eu sempre comento que existem respostas da espiritualidade que são verdadeiros roteiros para a humanidade. Se realmente estivéssemos estudando com afinco a doutrina e a resposta da espiritualidade, conseguiríamos enxergar esse roteiro e aplicarmos em nossa existência. Veríamos que não é tão difícil alcançar o equilíbrio emocional, o equilíbrio de alma. Basta seguir esses passos, seguir esse roteiro. Vejam que o roteiro é simples na resposta dos espíritos.
para termos uma felicidade na Terra, temos que, primeiro, possuir somente o necessário. Necessário para nos alimentar, necessário para nos vestir, necessário para cobrir nossas cabeças, necessário para trabalhar e necessário para ajudar o outro. Viver com o necessário. Tudo que passar do necessário, ajudar quem não tem. Primeira regra é essa. Segunda, em relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Para ter consciência tranquila, é preciso andar retamente, dignamente, colhendo os ensinos de Cristo e aplicando-os. Assim teremos uma consciência tranquila. E fé no futuro é confiança em Deus. Confiança de que, trilhando esse caminho, nos libertaremos no futuro. Esse, portanto, o roteiro dado pelos Espíritos para a felicidade na Terra. Pergunta então Kardec, na pergunta número 923. O que para um é supérfluo, não representará para outro necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Kardec faz uma pergunta interessante aqui, e muito importante, para os Espíritos nos ajudarem a definirmos o que é supérfluo, o que é necessário, já que esse conceito muda de pessoa para pessoa. Vejamos a resposta. Sim, segundo as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Então ele está dizendo, essa diferença entre supérfluo e necessário decorre dos nossos preconceitos, da nossa ambição, das nossas extravagâncias ridículas, os exageros a que a humanidade se dedica, colecionando carros de luxo, por exemplo, colecionando bens materiais, imóveis, apenas para possuir, extravagâncias ridículas. Nos dizem os Espíritos que essa diferença só existe porque nós desequilibramos o uso do necessário. Nós ampliamos o conceito de necessário para abarcar o supérfluo. Aí está o erro. A humanidade pensa que deve possuir mais e mais, colocando tudo isso como se fosse necessário. Mas no futuro, dizem os Espíritos, tudo se fará justiça e iremos compreender que o necessário é aquilo suficiente para termos uma vida digna e que temos um dever de auxiliar a quem não tem sequer o necessário. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Interessante aqui, né, porque na época de Kardec não havia carros para cada um, mas sim cavalos, não havia empregados domésticos, mas sim lacaios. Então vejam que não mudou muito, né? As pessoas continuam acumulando carros ao invés de cavalos, como na época de Kardec, ou funcionários numa grande empresa ao invés de lacaios. Então, eles nos fazem refletir, os Espíritos nos fazem refletir. O que será que é necessário para nós, não é? Quem tinha 100.000 reais e agora tem 30, se considera um infeliz, teve uma grande perda. Mas para quem não tem nada, 30.000 é tudo. Então vejam que depende da perspectiva, mas tudo isso decorre dos preconceitos, da ambição humana, das extravagâncias ridículas. Os Espíritos ensinam, acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? Então os Espíritos estão nos estimulando a enxergar a dor do outro, para percebermos o quão privilegiados somos. Privilegiados por termos uma família, por termos um teto, por termos alimento diariamente, por termos uma roupa para nos proteger do frio. Então, tudo que é necessário é aquilo que nos dá uma vida minimamente digna.
especialmente num planeta onde há tantas desigualdades e muitos não têm sequer esse necessário. O homem sábio, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Que frase linda para encerrar essa resposta, não é? Devemos olhar para cima somente para orar, para almejar o infinito, a elevação da nossa alma, não para buscarmos posições de destaque na sociedade apenas para satisfazer nosso ego ou para acumular riquezas. Esses conceitos são importantes porque na sociedade atual se prega justamente o contrário. A pessoa inteligente e bem-sucedida é aquela que tem muitos bens, é aquela que conquista a mais alta posição na empresa, na sociedade, na política. Sendo que os espíritos superiores nos ensinam aqui, na resposta dessa pergunta 923, que nós devemos almejar a elevação moral e não a elevação entre os homens, no sentido de riqueza material. Não que seja pecado ter dinheiro, mas o que os espíritos estão tratando é sobre o foco que cada um deve ter. O seu foco não deve ser de acumular riquezas, que a riqueza venha naturalmente pelo seu trabalho, mas que seja uma riqueza que favoreça a quem está ao seu redor, seus funcionários, seus parentes, ajudando a sociedade a evoluir. Muito bonita essa resposta final, nos estimulando a buscarmos a elevação moral e não aquela aplaudida pelo mundo. Pergunta 924. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Kardec está perguntando o seguinte: já que a gente vive num planeta de provas e expiações, não tem sofrimentos que acabam acontecendo com quem não merece? Resposta: deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Então vejam que os Espíritos informaram que a maioria dos nossos sofrimentos são consequências de nossas atitudes do passado. Mas se é a maioria, existe uma pequena parcela de sofrimento que não é decorrente do nosso passado. Então, às vezes, nós sofremos algumas questões, sofremos algumas dores que não têm relação com as nossas escolhas do passado, mas sim pelo simples fato de estarmos na Terra. E dizem ainda que quando nós sofrermos esse tipo de sofrimento, ainda que sem vinculação com a atitude do passado, devemos resignar-nos e sofrer sem murmurar se queremos progredir. Então vejam que existem sofrimentos que a gente precisa simplesmente aceitar, lógico, lutar para que esse sofrimento acabe, mas sem revolta, sem murmurações. De forma resignada, compreender que há sofrimentos decorrentes desse planeta, desse estágio a que nos colocamos, porque nós sabemos do expurgo planetário. Tivemos a oportunidade de habitar num planeta melhor, mas por escolhas infelizes estamos aqui. Então, apesar de muitos sofrimentos não terem relação com escolhas do passado, acabam tendo relação com essa escolha que tivemos lá atrás, quando nos desviamos pela primeira vez do caminho do bem. Não deixou de ser uma escolha, e a consequência é habitar hoje um planeta em que há sofrimentos decorrentes ou não de condutas específicas do passado. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, no momento em que sentirmos um sofrimento que é desse planeta, sem vinculação com o passado, tenhamos resignação, sabendo que na nossa consciência encontramos uma consolação de que no futuro teremos uma paz verdadeira, nos libertaremos desses sofrimentos comuns à Terra, porque estaremos um passo além, adiante na evolução, num planeta em que não há mais essas dores que vemos aqui na Terra. Pergunta 925. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Aqui nós temos que fazer uma observação, né? Os dons aqui não são aqueles dons concedidos por Deus de forma injusta, escolhendo
favoritos, não é? Kardec está se referindo à condição que alguns homens renascem, que não precisam ter muito esforço para ter segurança financeira, comodidades, facilidades no mundo. Porque existem homens que não parecem merecer um bem-estar e Deus os dá. Resposta: isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente, mas fica sabendo, a riqueza é frequentemente prova mais perigosa do que a miséria. Essa resposta aqui é fenomenal, porque desconstrói uma visão que nós temos de que a riqueza significa felicidade, que a riqueza significa paz de consciência, sendo que na maioria das vezes é justamente o oposto. Ensinam os espíritos que a riqueza pode ser muitas vezes mais difícil de ser superada moralmente do que a prova da miséria, porque a riqueza nos proporciona muitas oportunidades de queda moral. Então, para quem está preocupado com a evolução espiritual, a riqueza pode ser um perigo muito maior do que uma vida cheia de privações. Somente quem tem uma visão limitada enxerga dessa forma que Kardec colocou na pergunta, em que homens infelizes têm uma grande riqueza sem por isso ter merecido recebê-las, como se fossem favoritos de Deus. Os espíritos estão demonstrando que não, é o contrário. Muitas vezes esses homens recebem a prova da riqueza para se elevarem, usando a riqueza para o bem, mas acabam se afundando ainda mais. Pergunta 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Essa pergunta é de uma filosofia profunda, né? É algo que nos faz pensar de forma bem ampla, de forma realmente filosófica. A sociedade cada vez cria mais necessidades. Isso não significa que a civilização aumenta as suas aflições? Quanto mais necessidades criamos, mais sofremos? Resposta: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Então nós criamos necessidades fictícias. Não são realmente necessidades. Nós abarcamos o supérfluo como se necessidade fossem. Então muitas aflições decorrem de um desejo de possuir algo que não é necessário. Quantos de nós desejamos coisas ou situações ou pessoas que não são necessárias para a nossa vida? Criamos, por isso, necessidades fictícias e sofremos com isso, com a ausência delas. A muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. A resposta também é muito filosófica, muito profunda. Quem tem menos necessidades é o mais rico. O budismo ensina isso, não é? O budismo ensina o indivíduo a libertar-se das necessidades, dos desejos. Nós criamos desejos fictícios. Desejo de possuir coisas que na verdade não precisamos possuir. É uma criação da nossa mente, uma imposição da sociedade que aceitamos. Né? Quantos jovens desejam a fama a qualquer custo? Dinheiro a qualquer custo, vendendo muitas vezes a sua dignidade. São ilusões, necessidades fictícias. Reflitamos nisso, aplicando em nossas vidas. Será que estamos buscando necessidades fictícias? Será que estamos considerando algo que é supérfluo como necessário? Do que realmente necessitamos para sobreviver e para evoluir? Será que precisamos de tanta coisa assim? Eles prosseguem: invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Olha só, quanta gente tem inveja do famoso, do ator, do cantor, do influencer. São famosos, têm riqueza, e as pessoas têm inveja
Os espíritos estão dizendo: vocês não sabem o que está reservado para aquele que tem a riqueza e goza dos prazeres do mundo apenas para a satisfação pessoal. Para eles está destinado o local dos egoístas no além-túmulo. E não é um lugar feliz. Não é um lugar de equilíbrio para aqueles que estiveram na Terra e somente pensaram em si, na sua satisfação pessoal, não ajudaram a ninguém a vida inteira. Muitas vezes as pessoas são invejadas, mas as pessoas que as invejam não têm noção do que está reservado para o egoísta. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a pagará. Nós sabemos que não é felicidade real. É uma alegria temporária, é uma sensação de alegria, uma sensação de satisfação, mas que é ilusória, porque pagará amargamente se não utilizar a riqueza para o bem comum, para o bem geral. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Então aqui os espíritos ressaltam mais uma vez o sofrimento daquele que está querendo evoluir espiritualmente tem que ser resignado, suportar com coragem as limitações, os sofrimentos, as dores. Não adianta sofrer com revolta, não vai ter valor para a sua honra no futuro, valor para que recebas a recompensa. A recompensa só vem para aquele que passou pela privação de forma resignada, com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Jesus não disse nada à toa. Tenhamos fé e esperança, porque seremos consolados, por mais que soframos nesse mundo. É uma promessa do Cristo, e pela lógica do Espiritismo, percebemos que é uma consequência natural da lei. Aquele que preza pelo bem e cultiva o bem, colherá equilíbrio e felicidade no futuro. Diferente do egoísta, que lastimará profundamente a oportunidade perdida. Pergunta 927. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo não é indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Então Kardec está dizendo, eu já entendi que uma coisa é o supérfluo e outra coisa é o necessário. Mas para quem não tem o necessário, ele não é realmente infeliz? Resposta. Verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Então os espíritos confirmam. É infeliz quem não tem o necessário. E necessário aqui é aquilo que condiz com a saúde do corpo físico e a manutenção da sua vida. Dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, a pessoa ter o mínimo para sobreviver. E saúde do corpo, isso é necessário. Quem não tem isso, realmente, está num quadro de infelicidade, porque não tem sequer o necessário. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa, caso em que só tem que se queixar de si mesmo. Então entra naquele bloco de sofrimentos causados por nossas escolhas do passado. Não podemos por isso reclamar, porque colhemos o que plantamos. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Então vejam que ele trabalhou uma infelicidade individual da pessoa que sofre como consequência de sua escolha do passado, e no final da resposta ele inclui os terceiros. Se nós estamos sofrendo não por uma culpa nossa, não por uma escolha infeliz, mas porque um terceiro impôs a nós esse sofrimento, saibamos que esse terceiro responderá por isso e que somente nós receberemos conforme a escolha feita e a consequência dessa escolha. Muitos males sofridos pela ação de terceiros são consequência de uma expiação necessária para nós.
consequência de uma atitude infeliz, de algo que fizemos alguém sofrer, e agora sofremos o mesmo para valorizarmos o equilíbrio. Encerraremos o estudo de hoje com essa última pergunta, porque o tema é amplo e ainda há muitos questionamentos de Kardec sobre o que trabalhamos hoje, mas já colhemos valiosas informações da espiritualidade em relação ao que é necessário realmente, ao roteiro que devemos seguir, à autoanálise que devemos realizar em nossas vidas para compreender o que é realmente necessário, as lições dadas pelos Espíritos para fazer com que enxerguemos aquilo que realmente precisamos e qual a nossa missão na Terra. Aprendemos também hoje que é necessário sofrer com resignação, por compreendermos que o que sofremos é consequência do que fizemos e que aqueles sofrimentos que não são decorrentes de uma atitude infeliz são decorrentes do atual estágio da humanidade, do nosso planeta, da nossa condição evolutiva, e que certamente são consequências também da escolha que fizemos lá atrás, antes de chegarmos a esse planeta, como expurgados da capela e, com isso, merecedores da situação atual a que estamos vinculados. Que possamos assim refletir sobre tudo o que foi falado hoje, todas as lições dadas pelos espíritos superiores e aplicarmos essas lições em nossas existências, praticando todo o bem possível ao nosso alcance, cumprindo os nossos deveres no trabalho, na família, na sociedade, aplicando os conhecimentos de religião, de doutrina cristã, de ensinamentos de Jesus, para com aqueles que nos rodeiam e principalmente para conosco mesmo, buscando sermos melhores, vencendo as más inclinações, sendo melhor a cada dia, por extirpar o egoísmo em nossos corações. Agradecemos a todos que nos acompanham, a espiritualidade amiga que nos envolve, a equipe responsável pela divulgação da doutrina espírita, para que continue a nos inspirar, a fim de que tenhamos uma correta interpretação das leis divinas, dos ensinos dos Espíritos e dos comentários de Allan Kardec. Que essa paz, que essa energia possa alcançar aqueles que estão em nossos pensamentos e que a cada dia estejamos sintonizados com Cristo Jesus, nosso Mestre, que nos legou toda essa doutrina, prometendo enviar o Consolador na figura do Espiritismo para relembrarmos dos ensinamentos do Mestre Amigo e principalmente colocando em prática em nossas vidas tudo o que ele ensinou. E continua ensinando por meio dos seus emissários, daqueles que vêm atuar em nome dele, a serviço dele, para libertar e consolar a humanidade. Muito obrigado, Mestre Amigo, por nos trazer tanto amor e tanto conhecimento, e que possamos utilizar esse conhecimento em favor dos que nos rodeiam. Graças damos ao nosso Mestre Amigo, graças damos ao nosso Criador, Deus, e graças damos a Maria Santíssima, para que continue a abençoar toda a terra com seu manto sagrado, libertando os caídos, socorrendo os viciados e criminosos, para que se arrependam sinceramente e possam ganhar a dádiva de permanecer na terra nesse próximo estágio em que estaremos abandonando uma infelicidade e recebendo um planeta pacificado e finalmente feliz. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que a Tua luz abençoe a cada um daqueles que buscam a Tua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Forte abraço a todos e até o próximo estudo.